nós estamos começando agora uma série de 3 programas e esses 3 programas serão dedicados especialmente ao tema das psicoses. No primeiro programa, esse de agora, eu vou abordar um pouco sobre as formas da psicose, um pouco sobre o histórico da psicose. No programa seguinte, nós falaremos basicamente sobre as inter-relações e também as diferenças entre paranoia e esquizofrenia, que são modos, são formas de psicose. E finalmente, no terceiro programa, eu vou me concentrar um pouco mais sobre a clínica, sobre o tratamento da psicose, a abordagem das psicoses. Pois bem, as psicoses, elas são classicamente conhecidas e reconhecidas, sobretudo pela psiquiatria, né? Já faz um bom tempo que as psicoses são abordadas, são tratadas, estudadas, são catalografadas, cartografadas por vários psiquiatras, antes mesmo da psiquiatria ela se apresentar, por exemplo, como um saber autônomo, não? Um saber inerente ao discurso médico, fato este que ocorreu, por exemplo, ao final do século XVIII. Antes mesmo disso, antes mesmo desse momento, as psicoses já eram abordadas. Claro que a partir desse momento, final do século XVIII e século XIX em diante, houve um grande impulso na abordagem, no tratamento da questão das psicoses. E daí nós começamos a perceber que são muitos estudiosos, muitas escolas assim chamadas na psiquiatria. Por exemplo, nós temos a escola alemã, nós temos a escola italiana, nós temos a escola francesa, nós temos a escola inglesa. Um pouco mais tardiamente, em relação a essas escolas, temos também a chamada escola norte-americana. Então, várias escolas, várias perspectivas, várias tradições no campo da psiquiatria abordando a problemática das psicoses. Isto vem sedimentando, isso vem dando mais sustentação a esse conjunto de saberes. E até que, sobretudo no século XX, nós temos aí então o desaguar desse conhecimento num campo mais amplo ainda que o campo da psiquiatria, que é o campo da saúde mental. Aonde, por exemplo, nós encontramos a psiquiatria participando desse campo, encontramos também a psicanálise participando desse campo e alguns outros saberes. Então hoje nós temos um conjunto aí de discursos, de saberes, que tem muito o que dizer acerca das psicoses, saberes esses que participam do território da saúde mental. E aqui eu vou basicamente fazer alguns recortes sobre esse tema a partir da psicanálise. Então, a partir desse histórico, em função desse histórico, a primeira observação que eu gostaria de salientar é que a psicose ou as psicoses, elas não são unívocas, Quando nós falamos em psicose, quando nós pensamos na psicose, nós não devemos pensar em uma coisa só, somente um bloco. Muito pelo contrário, a psicose ela é muito polimórfica, ela é muito multifacetada. Então nós podemos já dizer que as psicoses elas são compostas por uma infinidade de fenômenos, de sinais psicopatológicos. E nós devemos ter muito cuidado quanto à visão, às vezes, muito monolítica ou muito simplificadora das psicoses. Por exemplo, devemos ter um certo cuidado quanto à apresentação, à representação cinematográfica das psicoses. As psicoses já foram e são abordadas por diversos filmes, no cinema, na televisão, e nem sempre o que de fato está em jogo nas psicoses está identicamente representado no cinema ou na televisão. Sim, em alguns momentos há algo que é pertinente nessa representação, mas às vezes nós, por conta dessas imagens, nós acabamos tendo uma visão muito espetacular, muito cinematográfica e às vezes um tanto quanto simplificadora do que está em jogo na psicose. Então vamos ver cuidadosamente alguns desses elementos que compõem o amplo campo das formas da psicose. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre as diversas formas da psicose. As psicoses variam bastante. Nós podemos encontrar desde o tipo clássico, o que seria talvez um tipo puro, uma demarcação pura. Então aquela psicose em que nós vemos grandes sinais, grandes marcas, grandes fenômenos, que nos indicam ali com mais clareza que eis aqui,
um modo de subjetivação que nós chamamos de psicose, mas também, né, podemos ter aí um certo espectro, né, uma oscilação, desde o tipo claro até mesmo chegando a uma forma muito discreta, aquela forma discreta que seria muito mesclada, muito misturada com o cotidiano dos nossos laços sociais. Então nós temos desde daquele sujeito psicótico que claramente ele pode indicar até para o não especialista da área que, né, tem alguma coisa um tanto quanto fora, ao lado, meio estranha nele, com ele, mas também temos outras manifestações da psicose em que esses sujeitos estão o tempo todo lidando, né, conosco, no trabalho, em casa, na família, nas mais diversas relações sociais. Então, por isso que nós não devemos pensar que, quando nós falamos em psicose, estamos só falando daquela forma de psicose em que o sujeito ele acaba caindo por várias vias numa situação de segregação, né, de apartamento, alheio ao convívio com as pessoas. Muito pelo contrário, né? A psicose é perfeitamente possível que ela esteja entre nós. E também devemos notar que as manifestações, as formas da psicose, elas se mostram de modos bem distintos quando nós comparamos, por exemplo, as psicoses no adulto e as psicoses na criança, as psicoses infantis. Ou seja, as psicoses elas podem se manifestar desde a infância. No entanto, o mais comum é que o modo de manifestação das psicoses na infância não se dê não se dê de maneira idêntica, né? Não se dê com as mesmas cores, as mesmas características e os mesmos processos quando a psicose se manifesta num adulto. Aqui, por uma questão de recorte, eu vou falar um pouco mais das psicoses na adolescência e na vida adulta, né? As manifestações, então, que excluem um pouco esse detalhe das diferenças que se dão quando elas se apresentam na infância. Em se tratando de adolescentes e adultos, nós podemos, sem cair em grandes simplificações, aqui é só uma tentativa de organização, né, dessa problemática, nós podemos pensar que as psicoses elas vão se manifestar em 3 grandes perspectivas. E essas perspectivas, por sua vez, elas são compostas por vários fenômenos, por vários sinais. Mas temos 3 grandes perspectivas em se tratando das psicoses no adulto. Nós temos aqueles tipos, aqueles modos de psicose que tendem para a paranoia. Então a paranoia é um grande tipo de psicose, a paranoia, os paranoicos, né? Temos uma outra perspectiva que tende para a esquizofrenia, com suas diversas manifestações e possibilidades. E temos um outro braço, por assim dizer, um outro ramo das psicoses, em que o que nós vamos verificar em uma escala mais evidente são as alterações severas do humor, as alterações severas do afeto. Neste terceiro braço, por assim dizer, nessa terceira perspectiva, que nós vamos encontrar aquelas psicoses que até um tempo atrás elas eram nomeadas, né, de melancolias ou PMD, psicose maníaco-depressiva, e hoje nós temos outras nomenclaturas, outras designações, controversas ou não, mas para lidar com esse campo, né? Futuramente eu vou abordar essa questão também. Então temos esses 3 grandes braços. Vamos pensar um pouco sobre cada um deles. Por exemplo, a paranoia, essa perspectiva, né, da problemática da psicose que vai em direção, que desemboca na paranoia. A paranoia, o que é muito característico na paranoia, é a manifestação dos delírios, né? A paranoia é uma psicose em que fortemente, claro que isso vai variar de paciente para paciente, mas fortemente o tom da paranoia é o delírio, né? A nota da paranoia é o delírio. Por exemplo, nas classificações contemporâneas, né, da psicopatologia, a paranoia ela é chamada hora de transtorno delirante, né? A maior parte do que a psicanálise reconhece como paranoia nessas classificações, como por exemplo DSM-5 e a CID-10, lá nós não vamos encontrar propriamente a palavra paranoia, o quadro chamado paranoia. Nós vamos encontrar paranoia, a problemática da paranoia, tratada no campo do que é nomeado de transtornos delirantes. Ou também algo da paranoia lá no transtorno de personalidade paranoica. São esses 2 grandes lugares na psicopatologia contemporânea, nessas classificações contemporâneas, são esses 2 grandes lugares que absorvem a problemática que na psicanálise nós reconhecemos como a problemática da paranoia, que é um tipo de psicose.
E o interessante na paranoia, além da manifestação do delírio, é que na paranoia, o delírio ele é compatível, em boa medida, com uma certa preservação do laço social, do convívio social. Nós podemos ter diversos delírios. Delírios de ciúmes, delírios de erotomania, ou delírios erotômanos, delírios megalomaníacos, delírios místicos e delírios de perseguição, por exemplo. Então, esses nomes de delírios acabam designando a temática central do delírio. Por exemplo, delírio de ciúmes. São várias formulações que o sujeito se vê às voltas dessas formulações e o tom fundamental dessas formulações é a certeza de que o outro me trai. Então o sujeito ele se sente traído. Então, por exemplo, se ele é casado, se ele vive com alguém, ele sente que aquela pessoa com quem ele tem uma parceria, a pessoa o trai. Ele tem essa certeza, então ele tem ideias que dizem respeito a isso. O delírio, por exemplo, de erotomania, diferentemente deste, é o delírio em que o sujeito ele começa a ter a certeza de que o outro o ama. Então, por exemplo, um aluno pode ter certeza de que o seu professor o ama. Um paciente pode ter certeza de que o seu médico o ama. Então são formações delirantes. Delírio persecutório, como o próprio nome já diz, o sujeito ele porta a certeza de que ele está sendo vigiado, visto, observado. Então é um olhar que está o tempo todo lançado para ele. Por mais que possa parecer estranho, por mais que isso possa parecer meio fora do comum, nós devemos compreender que na paranoia é perfeitamente possível que o sujeito ele construa uma malha delirante, uma rede delirante, e que ele continue lidando, dependendo da situação. Claro que isso pode passar por modificações, mas ele continue lidando com o seu cotidiano. Então o delírio ele não é necessariamente desorganizador da realidade, é isso que eu quero dizer. Muito pelo contrário, o delírio para o sujeito paranoico, para esse psicótico, o delírio é um modo de organizar a relação dele com a realidade. Então, por mais que o delírio possa parecer que ele esteja... por mais que o delírio, para quem escuta, pode parecer que esse sujeito esteja fora, esteja out, ou seja, esteja numa situação de clandestinidade em relação ao nosso cotidiano, em relação aos aparentes fatos que compõem o nosso dia a dia, a nossa realidade. O delírio, de um outro ponto de vista mais preciso, mais clínico, o delírio é uma forma de organizar, uma forma do sujeito se posicionar num dado campo de realidade. Então a gente deve compreender, claro que existem aí complexidades, mas o que eu quero dizer é que delírio e realidade não são necessariamente incompatíveis. Existem costuras sofisticadas de um com o outro. A paranoia também, além dessa característica maior que eu enfatizei aqui, a paranoia também é uma psicose em que usualmente, é um tipo de psicose em que usualmente as manifestações alucinatórias, elas são mais discretas. O delírio tende a ser mais expressivo, o delírio é um juízo, uma sentença, um conjunto de sentenças que é lançado sobre uma dada realidade. Existe tal coisa é assim, tal coisa é assado. Então são afirmações, são sentenças. Isso daí vai formando uma rede, uma teia. Alucinações são alterações do campo dos sentidos. Então, é uma alteração relacionada à visão, é uma alteração relacionada à audição, é uma alteração relacionada ao gosto, ao paladar. As alucinações são usualmente discretas na paranoia, e o que é preponderante ou que tende a ser preponderante são os delírios. Então, nesse sentido é que o sujeito paranoico normalmente ele tem uma preservação da sua orientação, uma preservação da clareza da consciência. O paranoico, por mais que ele seja delirante, ele não necessariamente ele é confuso. E não necessariamente delírio e confusão mental estão associadas. E é interessante, o paranoico propriamente dito, quando ele começa a delirar e quando esse caminho da paranoia se apresenta, se abre para ele, ele começa a dizer que agora sim ele está tendo mais clareza de tudo. Isso é muito interessante. Agora ele está compreendendo como que o mundo é feito, qual que é a regra, quais são as regras do universo, qual é a verdade por trás das coisas. Então, em alguns momentos, o paranoico ele se sente tocado por uma verdade, por uma iluminação. Agora eu entendo que o mundo funciona de tal e tal maneira.
Então, nesse sentido é que o delírio não é necessariamente desorganizador na paranoia e, em algum momento, ora mais, ora menos, o que nós vamos verificar é que esse delírio, essa rede delirante, essa teia, esse sistema, ele é acompanhado por uma forma de certeza. Nós temos a certeza delirante. Essas são características importantes da paranoia, mas em um programa futuro, como eu já havia dito, eu vou abordar um pouco mais de detalhes ainda da paranoia, sobretudo na sua comparação e na sua relação com a esquizofrenia. Já esta outra segunda possível grande perspectiva das psicoses, que vem a ser o campo das esquizofrenias, né? Então já, né, na esquizofrenia, o que nós podemos dizer é que a esquizofrenia ela é mais desestruturante, por assim dizer, do que a paranoia. Então, a esquizofrenia ela é usualmente acompanhada de despersonalização e de fenômenos invasivos. Ou seja, o que é isso, né? Dito de uma maneira mais sintética. É a intimidade, aquilo que é mais íntimo para você. A sua relação com os seus pensamentos, a sua relação com você próprio, a sua relação com o seu corpo, a certeza de que você é você, não é? Então, a sua identidade, a relação que você tem com o seu nome, com a sua família, com o lugar em que você nasceu, isso que é muito íntimo em cada um de nós, né? A dimensão da intimidade. Na esquizofrenia, a intimidade, ela tende a se tornar estranha. Então, imaginem, né, algo muito íntimo, aparentemente duradouro, e que num dado momento, isto começa a se tornar muito estranho, muito alheio, né? Muito alio. Então, alio significa outro, daí alienígena, né? Então tem uma estranheza. O que é muito próprio é como se de repente isso daí se tornasse estrangeiro. Então, nesse sentido, é que a esquizofrenia, que ela é composta por um conjunto enorme de fenômenos, mas que usualmente trazem essa marca da estranheza do íntimo, o íntimo se tornando estranho. É por aí exatamente que os fenômenos chamados de despersonalização, né? Então, pode ocorrer que um esquizofrênico, num dado momento da sua trajetória, ele olhe para ele próprio no espelho, por exemplo, ele não se reconheça. Ele começa a achar que tem alguma coisa estranha no rosto, no corpo, né? Então, aquilo que é muito sossegado, né, para o nosso corpo, muito quieto, por exemplo, ele começa a sentir manifestações muito estranhas, ele começa a sentir que ele está, inclusive, sendo manipulado por forças, né, por seres estranhos. Então, a esquizofrenia, claro que há mais detalhes importantes, mas a esquizofrenia, o que eu quero dizer nessa comparação é que, enquanto a paranoia, o delírio faz com que a paranoia fique um tanto quanto preservada, a esquizofrenia ela é mais despersonalizadora. Existem, claro, né, delírios na esquizofrenia, muitas alucinações, mas o delírio na esquizofrenia ele não faz uma costura que se mantenha tanto quanto isto tende a ocorrer na paranoia. Então, a esquizofrenia ela pode ter mais alucinações, são coisas mais dispersas, é como se fosse um bombardeio vindo de vários lugares, né, ao mesmo tempo, e isso gera mais ruínas do que necessariamente alguma coisa mais coesa. E por sua vez, essa terceira, última, grande perspectiva possível, né, de manifestação das psicoses, que vem a ser os transtornos severos do humor, o que em larga medida nós presenciamos nesse campo é a presença dos chamados fenômenos negativos, ou seja, fenômenos tais como mutismo, apatia, paralisia das ações, um empobrecimento afetivo muito forte. Então, isso que são fenômenos que nós chamamos na psicopatologia de fenômenos negativos. Então, a vida afetiva da pessoa vai se empobrecendo, é como se fosse um crepúsculo. Pensemos que enquanto nossa vida afetiva, nossos envolvimentos com as ações, com as coisas do nosso cotidiano, ali estaria, por exemplo, um dia muito ensolarado, né? Tudo brilhando, funcionando, esses transtornos muito severos do humor, quando a problemática posta ali é de fato relativa à psicose, o que nós começamos a presenciar é um certo crepúsculo. A luz diminui, então a energia diminui, a iniciativa diminui. A pessoa pode inclusive ficar muito calada, muito empobrecida. Temos, por exemplo, aqui dentro desse campo situações muito importantes, né, severas, como por exemplo a catatonia. Até os movimentos da pessoa, o movimento vai ficando
né, empobrecida, a pessoa vai se paralisando. Ela é deixada, por exemplo, num canto de uma sala, do quarto, ela se coloca ali e ali ela pode ficar durante horas, inerte, como se fosse um objeto. Essa dimensão objetal, o objeto que cai, né, como se fosse um objeto caído. O corpo pode se apresentar como se fosse isso. Temos, por exemplo, a síndrome de Cotard, algo também muito curioso, um tanto quanto raro, mas curioso, mas para a gente ver a dimensão desses fenômenos negativos. A pessoa começa a sentir um cheiro de putrefação, alucinações olfativas, cheiro de putrefação. Ela olha para ela vê que ela já morreu. Ela fica perplexa. Como que vocês não me enterraram ainda? Eu não estou aqui, meu corpo está em decomposição. Então, esses fenômenos muito severos do humor tendem para essa perspectiva também da ruína, da decomposição, né? Para a desmontagem daquilo que anteriormente podia se mostrar de uma maneira com mais iniciativa, né? Com mais versatilidade. Agora, há aqui um alerta a ser feito. Nem tudo que parece psicose é psicose, né? É perfeitamente possível que em algum momento da vida algumas pessoas desenvolvam alguns desses fenômenos, mas eles podem ser transitórios, eles podem estar associados a várias outras circunstâncias, né? Por exemplo, podem ser desencadeados pelo uso, né, de várias substâncias psicoativas, podem estar associados aos medicamentos, podem estar também somente localizados em situações muito específicas da vida daquela pessoa. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quanto ao diagnóstico, né? Porque, por outro lado, o que não parece psicose, a uma primeira vista, pode ser uma psicose também. Então a gente tem que tomar cuidado quanto ao que é muito evidente, mas também não descartar a possibilidade de uma situação mais discreta trazer com ela uma problemática relativa ao campo da psicose. Então, o diagnóstico, já que começamos a falar sobre isso, o diagnóstico, eu costumo dizer que o diagnóstico é uma tarefa que há de ser feita de maneira muito cuidadosa, e o diagnóstico funciona muito na psicopatologia, na saúde mental também, como uma tabela de cores. Imagine uma tabela de cores, cheia de cores, não só as cores básicas, mas, né, milhões de cores. Então ali nós temos muita passagem de uma cor para outra. E há situações em que as cores se confundem. Por exemplo, podemos ter o azul esverdeado, mas também um verde azulado. O azul esverdeado e o verde azulado são muito próximos. Então nós temos que tomar cuidado, não achar que construir diagnóstico é simplesmente classificar coisas muito fixas, muito, né, discerníveis. Muito pelo contrário. Existe, tudo bem, o azul, que é muito distinto do vermelho, estão em pontas opostas do espectro da tabela de cores. Mas o fundamental numa tabela de cores é essa educação do olhar. Percebermos que existem sutilezas, existem proximidades, existem fronteiras. As fronteiras não são feitas só para que as coisas se separem, muito pelo contrário, as fronteiras são feitas para que situações se articulem, se aproximem. Então, a construção do diagnóstico no campo da saúde mental, e sobretudo quando o que está em jogo é a psicose, há de ser feito com muito cuidado. Isso não é uma tarefa a ser feita de maneira rápida, não é em poucos minutos de atendimento de um paciente. Há casos que às vezes nós temos dúvidas diagnósticas que nos acompanham o tratamento inteiro. Há situações que talvez nós fazemos uma aposta no diagnóstico nas primeiras sessões, nos primeiros momentos que nós nos encontramos com o paciente, mas há situações sim que funcionam como uma espécie de ornitorrinco, né? É um mamífero? É uma ave? No raciocínio do classificador de plantão, que acha que as coisas sempre cabem nas suas devidas gavetas, onde que nós colocaríamos, por exemplo, o ornitorrinco? Então isso é semelhante à tabela de cores. Então, nesse sentido, né, em que nós falamos das grandes perspectivas da psicose, do certo cuidado quanto ao diagnóstico, compreender o diagnóstico um tanto quanto semelhante a uma tabela de cores, ao limite da classificação, né? Nem tudo se distingue de tudo, né? Lidar com o diagnóstico é exatamente lidar com fronteiras. Nesse sentido é que nós podemos dizer que não existe, em se tratando de psicose, um fenômeno, um sinal, um sintoma patognomônico. Uma palavra, né, grande, né, patognomônico. O que é patognomônico? É aquilo que seria a assinatura do quadro clínico, como se fosse uma impressão digital. Então não existe nenhum sintoma, nenhum fenômeno que por si só
em se tratando da psicose, funcione como uma impressão digital de uma pessoa, né? Você olha para aquele quadro, olha para aquele fenômeno e fala, então isto diz certeiramente que o que está em jogo ali é uma psicose. Muito pelo contrário, os fenômenos da psicose se apresentam em outros quadros que não são relativos à psicose, e nesse sentido é que nós não temos, em se tratando da saúde mental, voltando à analogia com as cores, nós não temos uma única cor que seja exclusiva da psicose. Muito pelo contrário. Aí sim que nós temos que ter mais atenção e abordar esse assunto de maneira bem cautelosa. É o que faremos nos próximos programas.